também para Adriana Mariano, que é a gerente do programa, para ela conseguir acompanhar essas conversas. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, me perdoem ter interrompido. Aqui, voltei. Então, o ICE, ele está há mais de 20 anos trabalhando, em especial, né, enquanto um grande guarda-chuva à inovação social, olhando para o impacto coletivo e as mudanças sistêmicas, né, entendendo que existem soluções que geram impacto positivo, duradouro e de grande alcance. Desculpa, aqui. Então, ele vem desde 1999, né, essa instituição, com esse propósito de reunir os empresários e os investidores, muitos dos empresários que são associados ao ICE, em torno de inovações sociais, para alavancar esses investimentos, tanto pessoais quanto filantrópicos, né, das suas fundações, empresas, para a promoção da inclusão social e redução da pobreza. Então, a gente tem esses 3 ciclos que aconteceram na história do ICE. O primeiro ciclo, que foi ali no comecinho, ele era muito voltado para a gestão do terceiro setor e para maior oferecer ferramentas, né, e conhecimento mais técnico para a gestão desse terceiro setor. Então, teve a produção de cartilhas que ficaram muito céleres nesse momento, que traziam esse ferramental aí para o terceiro setor. A gente teve um segundo ciclo temático, que ele foi focado no desenvolvimento local. Alguns dos empresários tinham fábricas, em torno dessas fábricas eles estavam preocupados em diminuir a vulnerabilidade local. E o terceiro ciclo temático, e aí já há 10 anos desse ciclo temático, que é investimentos em negócio de impacto, né? Então, entendendo que esses ciclos anteriores, eles tiveram uma duração, uma maturação, o ecossistema que o ICE estava participando ficou um pouco mais maduro nessas questões, o ICE pulava olhando muito para a inovação social mesmo, onde é que ele, colocando a energia, iria ser importante para destravar esse tema, né? E para que a roda desse tema começasse a girar de uma maneira mais orgânica. E a gente está, então, há 10 anos, eu acho que foi muito inovador em 2012 já trazer essa pauta de investimentos em negócio de impacto, e ela continua inovadora hoje, né? Então, é onde o ICE se encontra nesse momento. Então, o entendimento é que modelos de negócio, eles podem resolver problemas sociais e ambientais, e aí é importante dizer o que são esses negócios, né? Então, o que o ICE entende como esses negócios. Então, teve todo um trabalho aí, junto com a Aliança pelo Impacto, que o ICE é cadeira, né? Chair, ele está dentro da direção da Aliança, mas a Aliança é um grande guarda-chuva, né? Faz interlocução com muitas outras organizações para trazer o entendimento desse campo de negócios de impacto e onde atuar dentro desse campo. Então, teve essa publicação promovida pela Aliança com diversos parceiros, inclusive a própria Pipe Social, que foi para entender o que o ecossistema estava entendendo sobre impacto, né? Então, a gente tem o critério 1, que é a intencionalidade da resolução de problema social e ambiental. O critério 2 é a solução de impacto, é a atividade principal do negócio. O critério 3 é a busca do retorno financeiro, operando pela lógica de mercado. E o critério 4 é o compromisso com o monitoramento de impacto gerado. Então, esses 4 eixos que fazem um negócio de impacto, né? Então, esse é a nossa lente, né, para ler o que a gente está falando sobre esses atores, sobre esses negócios. E aí, teve a Pipe rodou esse mapa, né, de negócio de impacto socioambiental, identificando 1.272 negócios de impacto em atividade no Brasil. Então, mais para vocês terem esse número, né, como a gente identifica. E então a gente tem esse mapa aqui, né, entendendo
onde que estamos com o impacto, que é aqui bem no centro, bem no coração, né? Pulsante aqui, que enxerga que é então, tem um objetivo, que é o impacto social e ambiental, que muitas vezes fazia parte mais da filantropia, enquanto financiadora, né? E a gente tinha as finanças tradicionais que olhava para o retorno financeiro. Então, o investimento de impacto, ele, de certa forma, encompassa esses dois lados, né? Então, tem esse lugar de atuação aqui no meio. Que antes a filantropia era muito olhando para as ONGs e as finanças tradicionais muito para as empresas. E o negócio de impacto, então, tem essa balança aqui, né, do impacto social e do retorno financeiro. E então a gente também entende que tem uma atuação e uma visão importante para o ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Então aqui é um desenho desse ecossistema, né? A gente tem OSCs como modelo de negócio, cooperativas, enfim, e aqui no meio a gente tem as dinamizadoras desse ecossistema e a gente tem os investidores de impacto também, que está nessa última linha. Eu não vou me adentrar tanto nisso, porque eu acho que aqui vocês são mais conhecedores até do que eu, e já ouviram falar muito da CEL, da coalizão, sobre todos esses temas. Então, a nossa abordagem ela é sistêmica e a gente trabalha pelo fortalecimento desse ecossistema como um todo, né, desde 2012. E a gente tem a nossa teoria da mudança, do ICE, que olha para esse grande objetivo e enxerga quais são os eixos de atuação necessários, né, ou quais são as grandes caixinhas de atuação para que a gente contribua para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também, né? Atraindo novos capitais e servindo de referência e inspiração, né? Para uma economia que coloca o impacto no centro das decisões. Então, a gente tem os nossos 4 focos estratégicos do ICE, e é importante entender isso, porque também é como isso depois, né? É um espelho disso dentro da rede academia, é isso que vai também não para a rede como, em si, mas a academia ICE, né? Então, olhando o ICE como parte aí dessa construção, né? E aí a mobilização de atores e redes chaves é a primeira. O segundo é a influência sobre gestores e investidores. O terceiro é ter uma infraestrutura de apoio, né? E o quarto é a inovação para a transformação social. Aqui é importante também que o outro grande norte é as recomendações da Aliança pelo Impacto. Então, foi feito, a cada 5 anos, a Aliança faz esse processo participativo de criar essas recomendações. Então, a gente teve um ciclo que se encerrou já em 2020, a gente tem esse ciclo agora de 2021 e 2015. Então, mais de 1.000 pessoas participaram, tiveram contato com esse processo e gerou 178 comentários nas recomendações. Então, essas recomendações trazem uma participação muito grande do ecossistema. E a gente tem, então, a partir desse ano, começa uma mobilização mais tangível, né? Porque antes era bastante planejamento, mas a Coalizão pelo Impacto já teve lançamento, já teve, né, todo um mapeamento dos ecossistemas locais, que vocês possivelmente fizeram parte. E aí eu não preciso me alongar muito, mas a coalizão, ela está sendo, ela tem todos esses parceiros, e tanto estratégicos quanto com realização. Então, é esse desafio de operar em muitas mãos, né? Mas isso também dá uma grande representatividade e nos ajuda a ver as estratégias específicas para cada uma dessas localidades. E a gente tem esse trabalho, então, nas 6 cidades, para olhar para os ecossistemas locais. E a gente tem o eixo, né, como um dos públicos estratégicos da coalizão, as instituições de ensino superior. E aí eu acho que é muito onde a gente também consegue contribuir também, né, além do olhar de vocês para os outros temas, né, para os outros, tanto olhando para os setores específicos que muitas vezes vocês estão envolvidos, mas também o papel das instituições de ensino superior que vocês representam, né?
Então, entrando para a Academia ICE, que eu acho que aqui é onde talvez seja novidade para alguns de vocês, a gente tem esse objetivo de engajar docentes e fortalecer a atuação das instituições de ensino superior no Brasil nas temáticas de investimentos e negócio de impacto socioambiental, mas a gente também olha muito para empreendedorismo social e inovação social, né? A Aurélia pode complementar aí depois que ela tem essa supervisão. E a gente olha também para atividades mensuráveis em pesquisa, ensino e extensão, entendendo que os três são indissociáveis, né? Eles são parte desse tudo que é um ambiente de ensino. E a gente tem atualmente, esse número na verdade está um pouco desatualizado, a partir de 2022 a gente tem 160 professores fazendo parte da Academia ICE, com 70 instituições de ensino diferentes. E a gente, como histórico da Academia ICE, a gente tem esses ciclos também, né, que podem ser separados no seu início, em 2012, quando a gente tinha 15, 20 professores engajados nesse começo da Academia ICE. Eles eram muito focados no Sudeste, né? Então, eram professores mais relacionados ao eixo Rio-São Paulo, né? E depois, em 2016, a gente tem uma expansão da rede nacional, com a parceria com o PID Lab, e hoje, 2020, é mais ou menos uma carinha do que a gente conseguiria tirar uma foto, né? De 2022, seria mais parecido com essa última foto, que é a expansão mesmo nacional, e aí trazendo professores mais fortemente representando a nossa pluralidade do Brasil, né? E a gente tem 4 estratégias de atuação. Então, a gente tem o fortalecimento e expansão da rede de professores, o fomento de atividades de pesquisa, ensino e extensão, e o fortalecimento da atuação das instituições de ensino superior, e a gente tem a disseminação de conhecimento. Aqui eu vou trazer, então, para vocês, a gente vai fazer um super zoom in dentro da Academia ICE para vocês entenderem como a gente operacionaliza e como a gente está estruturado dentro desses 4 eixos. A gente tem a rodada de atualização, como parte desse fortalecimento da atuação da rede de professores. A gente tem 3 encontros no ano, são 2 encontros nacionais da rodada e um encontro em âmbito regional dessa rodada, então ela tenta acontecer com mais regularidade no ano, exatamente por esse pedido de que muita coisa vai acontecendo no ano, e a gente precisa ter esse espaço de troca, de ouvir o que está acontecendo com outros docentes ao redor do Brasil, e para também, espontaneamente, essas conexões elas vão surgindo, né, também durante esses momentos síncronos da rodada. Então, participar de rodadas de atualização faz parte do mínimo múltiplo comum, que é fazer parte da rede. É nesse momento que a rede começa a se ver como rede, né? A totalidade das coisas que vão acontecendo e que vão se encaixando, né? Essas sinergias que vão sendo trocadas. Outro mínimo múltiplo comum é o encontro nacional, e é o dia que a gente quer ter toda a rede junta num dia. Normalmente são 2 dias de participação, um dia aberto para outros participantes, e a gente tem também um dia fechado, que daí é mais um trabalho focado para a rede mesmo. Esse ano a gente teve bastante participantes, teve 225 participantes, e a gente teve um workshop com a Stanford Social Innovation Review para a rede, então focado em como a gente faz uma publicação na Stanford Social Innovation Review. O Encontro Nacional, ele é o nosso marco, assim, anual da rede, e é ali que a gente traz muito do nosso planejamento para o próximo ano também, então é nessa escuta no Encontro Nacional
do ano todo também, mas o Encontro Nacional ele é o dia da gente também trazer sementes para os próximos anos e para onde que a gente está indo enquanto rede. A gente tem um monitoramento enquanto parte de entender o que é essa rede de professores. É um questionário que a gente manda para todos os professores que fazem parte da rede. É muito importante respondê-lo, porque é a partir daí que a gente consegue ter uma visão de como estamos rumando, né? E esse ano a gente fez, mais olhando, rodou esse ano, mas é sempre posterior, né? Então a gente tem uma noção de como estava 2021, e a gente teve números recordes em 2021, né? De todas as frentes. Então, nas disciplinas das temáticas lecionadas foram 105, foram 103 pesquisas nas agendas realizadas, e isso lembrando que os novos professores não estavam fazendo parte desse monitoramento, né? Então, todo ano a gente tem uma leva de professores entrantes, então é um olhar realmente para 2021, né? Do que aconteceu com a rede. E também nesse fortalecimento e expansão a gente tem conexões com redes internacionais. Eu esqueci de ressaltar uma coisa que eu acho que é super importante também, que é esse número, 86% realizaram atividades com pares da rede. Porque eu acho que aí é o nosso termômetro de entender se a rede está fazendo sentido para os próprios participantes da rede, né? Porque aqui mostra para a gente que a roda está girando, né? As pessoas estão se comunicando entre elas, os participantes, os docentes estão realizando atividades conjuntamente. Então, é essa sensibilidade que a gente tem de olhar no monitoramento para ver como a gente está. E aí as conexões com redes internacionais. A gente tem essa parceria com o Impact and Sustainable Finance Faculty Consortium, que é tocado pela Kellogg's School, né, lá dos Estados Unidos, e eles têm um encontro anual, que é o grande forte deles, né, que eles levam seus membros para participar, como se fosse o nosso encontro nacional da Rede Academia ICE, eles levam para acontecer lá nos Estados Unidos. E é uma troca muito rica entre países, entre todos esses membros da rede, compartilhamento de ementas, conversas sobre, né, os últimos avanços nessa questão de finanças sustentáveis, que está avançando muito rápido, né? Então, essa necessidade de fazer um accounting, né, a contabilidade, acho que o Frade vai se interessar aí, em especial por essa rede, porque eles estão desenvolvendo Ai, gente, eu penso tudo em inglês nessa parte, porque eu assisto tudo em inglês. É difícil traduzir na minha cabeça para o português de volta. Mas eles estão criando essas métricas, né, de finanças para essa parte, tanto olhando para o ambiental quanto social, olhando para essas questões de impacto. Então, está acontecendo uma revolução aqui que é super importante a gente acompanhar enquanto rede. E a gente tem as conexões com a Choca, que também é outra... não sei se todo mundo conhece a Choca, mas é uma organização também internacional, ela veio dos Estados Unidos, e eles tiveram uma atuação muito forte dentro da academia, e em especial para ajudar as universidades a gerar mais impacto, né? Então, a gente tem essas publicações que trazem muito do histórico de como foi isso, quais foram os aprendizados, e essa fonte ela é muito importante para a gente. A gente tem essa publicação da Ashoka Curriculum Guide, ela é muito legal, porque ela traz uma curadoria da Ashoka, dos currículos, né, das ementas de cursos desenvolvidas dentro do âmbito da Ashoka, que são diferenciais, que trazem inovação e que trazem toda a lente de impacto, mas olhando para os cursos, então isso é muito legal. E a gente tem a jornada de ensino, alguns de vocês, acho que está fazendo parte da jornada de ensino desse ano. Esse ano a gente fez uma parceria com a SEARTS, com a FEA-USP, ela está agora rodando, né? A gente tem o 4º módulo acontecendo agora, e o foco da jornada de ensino é, de fato, ser uma jornada e não um curso, mas
ter essas trocas, né, entre os professores e entre conhecimentos, né, e trazer os desafios de vocês para esse processo de jornada e olhar para esses desafios conjuntamente e essas trocas entre vocês dentro da jornada e além dos insumos, né, que o CEA e o SEAD e o CEFEL-USP trazem, então esse conhecimento todo junto que vai ajudar a desenvolver algum desafio e trazer cada vez mais as temáticas de inovação social, empreendedorismo social, impacto para o que vocês fazem, né, no dia a dia. E a gente tem também o fomento de atividades de pesquisa, ensino e extensão. A gente tem, esse ano, 3 artigos que vão sair. A gente tem um artigo que está olhando para canais de vendas, que veio de uma chamada do ICEA. A gente tem um artigo que está saindo da jornada de pesquisa, que foi uma iniciativa que aconteceu em rede. E os participantes, os professores se juntaram em grupos com lideranças, né, com professores que eram os professores âncoras, e ele está terminando agora. A gente teve uma ajuda de custo bastante simbólica, mas que muitas vezes ajuda a dar a pagar bolsistas, a pagar ajudas necessárias, né? E aí a gente tem esse artigo de políticas públicas que está pronta, saindo do forno já sendo diagramada, e a gente tem também um outro artigo que está saindo pela chamada, que é fundos de impacto e fundos tradicionais, se há diferença entre eles na visão dos empreendedores. Então, esses 3 artigos já estão assim para, né, rodar. E eu acho essa importância, né, da gente trazer os docentes e trazer o que vocês já estão também desenvolvendo no dia a dia de vocês para a gente puxar para a pesquisa. E falando em pesquisa, a gente, então, encerra esse momento da jornada de pesquisa, mas a gente, aproveitando tudo isso que foi discutido, que foi pegando esse histórico desses temas, a gente está canalizando para as comunidades temáticas, que é uma iniciativa que está começando esse ano. E a gente, então, já teve 8 encontros também, esse slide das 8... desculpa, são 7 meses, são 7 encontros, faltam territórios vulnerabilizados. E a gente lançou essa plataforma aqui, pelo ICEM, que a ideia é a gente consolidar esse histórico e esse conhecimento em rede que está acontecendo, sistematizado, né, dentro da plataforma. Então, vocês entrando na rede esse ano, por exemplo, eu quero saber o que a rede fez em ecossistemas de inovação social. Tem um texto lá falando qual é a trajetória, o que aconteceu. Tem o material, a referência da referência da referência que a rede está usando sobre esse tema. Então, já foi feita uma curadoria, tem um explicativo do porquê aquele material é tão importante para aquele tema, assim. Então, entendendo que também não é a Biblioteca de Alexandria, mas é o que a rede tem produzido sobre isso e o que a rede tem achado como referência naqueles temas. E entendendo também que não é só o âmbito da pesquisa, mas muitas vezes é dentro do ensino em que vocês querem trazer essas inovações e estar super atualizado para passar para os alunos, para gerar mais interesse também, né? Então, acho que as comunidades temáticas, essa tentativa do encontro de pesquisa com também, às vezes, outros professores que estão ali querendo entender mais sobre aquele tema, mas não necessariamente está num grupo de fazer aquela pesquisa sobre aquele tema em específico. Essa é a carinha de como está ficando. A gente tem 3 abertos até hoje, ecossistemas de inovação social, economia, certificados e tecnologias. Demais a gente está liberando devagarzinho, conforme a gente está conseguindo construir eles. Mas a gente vai lançar todos até o final do ano. Então, vocês terão acesso. A gente tem o fortalecimento dentro da dimensão de fortalecimento das instituições de ensino. Agora a gente está começando com as universidades mais engajadas, que é olhando para a coalizão e como a gente pode fortalecer a atuação institucional dentro desse tema, né?
Então, olhando para a jornada do empreendedor, a interdisciplinaridade, como vocês podem trabalhar entre diferentes cursos para fortalecer essa pauta dentro da própria universidade. Então, muitos desafios aqui, e a gente está começando a dar esses passos dentro da coalizão. A gente tem o Prêmio Academia ICE, a gente tem todo ano, né, já está na 8ª edição desse prêmio, e é muito bacana, porque através do tempo a gente vai criando um referencial. Desculpa, gente, minha voz está falhando, vou tomar um pouquinho de ar. A gente vai criando esse referencial através do tempo, através dos vencedores, e são premiados tanto os vencedores quanto os orientadores. Acho que é isso outra coisa bacana, entendendo que os orientadores fazem parte do processo da criação, né? Super parte, né? Desse processo de criação dos artigos. A gente tem um portal da Academia ICE, que a gente tenta manter super atualizado. Ali tem publicações, recomendações de leitura, ementas de curso, então isso já está aberto para vocês hoje. Queria saber uma ementa, queria ver exemplos de ementa em inovação social. Tem lá, queria ver exemplos de ementa sobre negócios de impacto, sobre cadeias de valor e negócio de impacto. Então, a gente tem ali muita coisa já dentro do nosso portal. E a gente tem casos de ensino também. Super, uma curadoria bem bacana sobre isso. E aí eu quero falar sobre o próximo passo com vocês, mas por enquanto eu vou dar uma respirada aqui, porque minha voz já não está cooperando muito. Se a Aurélia quiser adicionar alguma coisa, Aurélia, e depois a gente passa para eles se apresentarem, a gente ouvi-los, que é a melhor parte. Thaís, eu acho que você fez um maravilhoso esforço de síntese, né? E eu acabei na entrada não me apresentando de onde eu estou falando, eu falo de Porto Alegre, né? Então, estamos aqui perto. Morei muito tempo em Campinas, né? Minha graduação e meu mestrado foram aí em Campinas, morei em Barão Geraldo, então tenho um carinho enorme por Campinas e estou aqui em Porto Alegre já há 22 anos. Sou pernambucana. Então, assim, é um esforço que a gente vem fazendo ao longo, né, dessas jornadas todas para qualificar, né, o nosso campo, para produzir conhecimento, né, que possa reverberar as especificidades das nossas regiões. Parece, né, é uma caminhada assim, muito importante, porque geralmente os empreendedores que estão envolvidos nessas iniciativas, eles têm duas dificuldades. O empreendedor já tem uma série de dificuldades, mas nesse campo de impacto, ele acaba tendo questões assim, pessoais, no sentido de entender-se empreendedor, né? Existe aquela coisa, até aquela questão moral de dizer, mas será que, né, é possível dizer isso? Então, a gente tem aí um trabalho de formiguinha, né? Eu venho do campo da inovação, né? Inovação de base tecnológica, então, quando eu entrei nesse campo, né, para olhar essa perspectiva e aproximá-la no meu campo de estudos, né, que vem daí, com toda uma perspectiva neo-schutteriana também, então foi um exercício, porque os negócios de impacto, né, pegando especificamente esse setor, ele tem ele é simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma complexidade no sentido de que esse empreendedor vai lidar com dois problemas distintos e que têm características muito distintas, né? De um lado é o problema social ou ambiental que ele está resolvendo, né? E do outro lado é a oportunidade de mercado. Então, como é que ele vai conciliar essas coisas? E aí que começam os dilemas, né? E aí se fazem necessários, né, os conceitos, as demarcações, né, o desenvolvimento de ferramentas específicas, né, que a gente precisa produzir aqui no nosso país. Então, quando a gente olha para as universidades, né, vê o docente, vê o pesquisador como um ator extremamente importante na formação desses empreendedores e também para levar essas
discussões para a sala de aula, porque os nossos alunos vão estar nas organizações, dependendo dos cursos que estejamos, ou vão ser docentes também, ou vão estar em outras áreas e vão levar essa discussão. Então, é importante que a gente comece, né, a trabalhar isso de forma qualificada, para não ficar aquele discurso, não é, que é o discurso romântico, não é tão romântico assim. Não é? A questão, quando entra nas incubadoras, por exemplo, né, é um ponto aí delicado. Então, assim, é esse o esforço que a gente tem feito, mas é um esforço delicioso e a rede nos apoia muito. Geralmente, os docentes e pesquisadores que começam, né, com essas iniciativas nas suas instituições se encontram muito isolados, né? Então, a rede nos fortalece, assim, é o local onde a gente consegue trazer essas questões e ter olhares, assim, muito enriquecedores. Aurélia, complementando, eu acho que a gente já fala um pouco do que é o viver em rede, né, e o porquê de estar junto, mas a Adriana sempre fala, depois de 8 anos de prêmio, é muito interessante ver o quanto já se referencia, sabe, o quanto criou já um autorreconhecimento, assim, né, tanto das referências que estão sendo usadas hoje no campo no Brasil, quanto essas sinergias de arcabouço de entendimento mesmo, e quanto que a importância dessa linguagem está canalizada para a gente ir subindo as barras, né, do que a gente está tratando. Eu acho que a rede, ela é bonito isso, assim, né, ver quando a gente tem um encontro da Aurélia, dentro da comunidade temática, sobre avaliação de impacto, e a gente traz, então, a visão de um professor que está olhando, de repente, que nem o Rodrigo, para mais canais de vendas, e para a fala dele, né, assim, não estou fazendo parte desse seu trabalho, Aurélia, mas vejo isso e aquilo, é aquele input necessário de alguém que está com as mãos no tema, mas, ao mesmo tempo, está de fora, porque não está fazendo parte da sua produção em específico, né? Então, eu acho que essas mágicas que vão acontecendo, que por mais que é um caminhar difícil, concordo com a Aurélia, né? Tem muitas questões ainda no nosso campo que estão, assim, ainda pairando sobre a gente. Eu acho que isso faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente não tem todas as respostas, mas eu acho que é buscar respostas em rede que traz essa luz, né, que traz essa luz para a gente continuando a caminhar e que vai fazendo a barra subir cada vez mais, né? Eu acho que isso que é a beleza da coisa. Quem gostaria de se apresentar, começar se apresentando e trazendo já essa visão de sinergias como que a gente está falando. Você viu que você formou uma turma de pessoas tímidas, né? Eu ia falar que eu podia começar também, mas pode começar. A gente é de falar bastante, eu sei que é. Hã? Nós dois somos de falar bastante. É verdade, meu. Então, eu já vou pedir para vocês tentarem ficar em 5 minutos aqui para a gente conseguir ter um bom bate-bola. Então nem vamos começar, né, Bel? Nem dá para começar. Nem dá para começar assim? Não, brincadeiras, né? Eu sou o professor Roberto Cândido, sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet do Paraná, né? Naquela movimentação lá em 97, em que os Cefetes foram extintos, transformados em instituto, a gente seguiu o nosso rumo para a Universidade Tecnológica. Hoje, dentro da rede federal, somos a única com a titulação de tecnológica, né? Atuamos basicamente só nesse segmento. Estamos aí com uma oferta de mais ou menos 4.000 vagas ano, é a maior oferta de vagas em engenharia hoje na rede federal. Sou professor da instituição há 42 anos, completo 42 anos, comecinho do ano. Formação na área de engenharia elétrica, circulei algum tempo pelo interior do estado na implementação de campus, ainda era unidade, né? Não se chamava campus porque era Cefet, tanto em Campo Mourão quanto em Pato Branco. Retornei a Curitiba em 2005
E como as épocas eram diferentes, né, as titulações para quem tem carreira iniciada há mais tempo aconteciam durante praticamente o seu processo. Então, eu fui correr atrás da pós-graduação de 2005 para frente, fiz na USP, na área de gerenciamento de projetos e modelagem de negócios, basicamente com tecnologia RFID. Atualmente, eu trabalhando com disciplinas de início e de final de curso na engenharia elétrica e na engenharia de controle e automação, com disciplinas de introdução à engenharia no primeiro período e disciplinas a partir do 8º na área de gerenciamento de projetos. E eu acho que tem muito a ver, né, quando a gente fala em empreendedorismo, negócios de impacto, de todo esse arcabouço, né, passa obrigatoriamente por uma cultura universitária que precisa ser modificada, né? Porque muitas vezes a gente vê uma atuação na ponta, querendo que a pessoa seja empreendedora, que os TCCs virem negócio, que eles tenham impacto, que eles voltem à sociedade, mas durante os 5 anos de um curso de engenharia, por exemplo, o aluno não é colocado dentro dessa realidade. Então, você passa 4 anos e meio antes de iniciar um TCC, toda uma cultura voltada para que o profissional, o aluno vire um profissional empregado, né? Então, as culturas universitárias tendem a levar isso. Tanto é que você, às vezes, eu tive alguns, até o Bels conhece alguns dos projetos que a gente fez, eram negócios que só faltava começar. E eram 5 TCCs seguidos, todos entrelaçados dentro de uma lógica de impacto, inclusive, porque era uma realidade do pequeno produtor agrícola, da agricultura familiar, mas os alunos, no final do curso, estavam todo mundo empregado. E aí virou tudo prateleira de novo, os TCCs. Então, tem uma ruptura aí muito acentuada a ser feita, e então, atuando nesses projetos, a gente trabalha no projeto do Sistema Regional de Inovação do Litoral, onde o projeto Coalizão também é um ator, né? Por isso essa interação. Mas não tem como você criar uma promoção de um desenvolvimento sustentável, permanente, consolidado, se não trabalhar com o conhecimento, mas hoje tem uma necessidade de começar muito mais cedo, né? Aproveitando aí os 3 minutos que faltam, né? Faltam 3,5 ainda, né? Quase 4, né, Thaís? A gente participou de um hackathon ali em Paranaguá, para você ver, tinham equipes universitárias, tinham uma equipe de meninos do ensino médio de 16 anos, estavam no 2º ano de ensino médio, que venceram o hackathon. 3 meninas e 1 menino, com uma capacidade absurda, né? E criaram uma proposição, chegaram num protótipo, fizeram automação proposital, sabe, funcional, projeção 3D, um negócio absurdo de ver assim pela criatividade, né? E alunos do ensino médio convencional, não era nem disciplina, era ensino técnico, né? Com 3 meninas e 1 menino, quer dizer, já uma outra vertente para um problema local de roubo de carga em caminhões. Então, tudo a ver, né? Só que quando esse menino vai para a universidade, ele coloca, na verdade, viseiras, né? E, por incrível que pareça, às vezes a universidade coloca viseira, né? E se bobear, eles vão se preparar para trabalhar de empregados, né? Com 16 anos, tendo um horizonte fantástico pela frente. Então, acho que todas essas iniciativas que a gente possa fazer para realmente criar alguma mudança tem que partir pela inovação, pela criatividade, resolução de problemas de impacto que resolvam os problemas da sociedade. Então, hoje a gente tem uma parceria dentro da disciplina de introdução de engenharia, que talvez até a gente possa resgatar também para dentro do ICS, se for o caso, com a Central Única das Favelas. Então, nós vamos trabalhar nos nossos cursos a partir do ano que vem, que é a obrigatoriedade dos 10% de extensão, trabalhar com 4 disciplinas extensionistas, uma no primeiro período, uma no 4º, uma no 6º, uma no 8º. A primeira, trabalhar com projetos bem simples, quase que assistenciais. Na segunda, já vamos trabalhar com os alunos indo às favelas e a favela vindo para a universidade para
resolver problemas, aplicar a engenharia, ainda que pouco, para melhorar essas comunidades. Depois vamos passar para qualificação, os alunos indo dar curso nas favelas, as pessoas da favela vêm fazer curso na universidade com os alunos de engenharia. E, finalmente, desenvolvimento de projetos, de soluções, que aí vai o fechamento, né? Porque você tem uma economia, nesse caso, por exemplo, pegando o segmento específico, né, da favela, aí de 150 bilhões de reais ano de circulação financeira, monetária, quer dizer, é um mercado que tem muito recurso, e se a gente focar, vai ter aí uma movimentação econômica violenta, vendo aquele circuito, né? Principalmente onde está a parte mais assistencial, a parte mais financeira, aquele meinho que você montou ali, né, Thaís, dá de desenvolver um monte de coisas e, realmente, soluções de impacto, né? Então, acho que, vendo a apresentação, motiva bastante a participar de tudo isso. 4 minutos e 52 segundos, olha, ganhei 8 para a próxima. Nossa! Muito bom, parabéns pelo timing aí, né? E por todo o sua bagagem, né? 42 anos na instituição. Acho que a gente é Já de virou tirar. um vício. Não, e eu acho super bacana, acho que você tem muito a trazer para a rede, para o que a gente está fazendo com as universidades mais engajadas. Até, talvez, uma das comunidades temáticas que você tenha interesse é o dos territórios vulnerabilizados, que o âncora é o Edgar Barque, que faz muito essas pontes também, né? Ele tem a parceria com o DJ Bola, ele traz para a GV também, né, os alunos da favela para dividir a sala de aula junto com os alunos da GV. Então, ele já teve algumas iniciativas também bem bacanas nesse sentido, e eu acho que você vai poder trocar aí a sua experiência e como está indo essa atividade de extensão. Acho que a extensão, né, Aurélia, é um dos pedidos que está vindo assim na rede, quase um maremoto, assim, né, de pedidos realmente, e o nosso campo oferece campo para a extensão, né, Porque, porque quer dizer, a extensão, nesses moldes que estão sendo propostos, dos 10%, se não for muito bem pensado, ou vai se fazer coisa para inglês ver, vai ficar só no faz de conta, ou a gestão disso aí vai ser um absurdo, né? Pegando assim rapidinho, desculpe entrar de novo, né? No nosso departamento, que entram 3 turmas por semestre de engenharia, nós temos, ao longo dos 5 anos, 1.300 alunos circulando no departamento. Agora, se imagine 10% de uma carga de em torno de 4.000 para 1.300 alunos. Como é que você faz a gestão desse homem-hora de tudo isso, se não tiver um programa estruturado? É humanamente impossível, né? Então, é bom, mas é um problema que precisa ser bem, bem solucionado. de fato, e ele vai vir bem forte também para a gente esse próximo ano. Então, eu acho que essa atuação aí sua, que é bem bacana, e a gente tem bastante professores também, né, Aurélia, que tem bastante trajetória aí na extensão na rede, que podem trazer também bastante experiência e conhecimento nesse campo. Quer fazer algum comentário, Aurélia? A gente segue. Não, eu acho que era o professor Carlos, né, que estava próximo. Pode ser? Bom, prazer em estar aqui com vocês. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, só que atuo fora do campus principal da universidade, que é em Curitiba, né? Eu atuo no Centro de Estudos do Mar, da UFPR, que fica aqui no litoral do Paraná. E minha formação é em medicina veterinária, mas acabei, depois de formado, indo para biologia. Então, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado foi tudo na biologia, na área de conservação, na área de ecologia marinha. E sempre tive muito ligado à pesquisa, né, e também à conservação. Participei de várias ONGs de conservação marinha e tal, participo até hoje. E trabalho especificamente com moluscos, né, uma área bem específica ainda dentro da oceanografia. E quando eu entrei, faz 12 anos aqui no CEM,
Antes disso, tive na iniciativa privada, trabalhei no Instituto de Pesquisa Privado, em Curitiba, o LACTEC, por 10 anos também. E aí entrei aqui no Centro de Estudos do Mar, na minha área, né, de pesquisa na área marinha, na área da biologia. Mas acabei, no meio do caminho, sendo colocado dentro de algumas disciplinas dessa área de economia. A gente tinha uma grade curricular meio confusa, na verdade. Eu dou aula no curso de oceanografia e no curso de engenharia de aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos. E a gente tinha uma grade curricular meio confusa, com várias disciplinas dessas áreas, mas que não se conversavam muito bem. Então, a gente tinha economia, tinha planejamento da produção, tinha, bom, várias disciplinas que ao longo do tempo, eu, como era professor novo, acabaram me colocando essa bomba na mão. Não conhecia nada desse assunto, porque me formei em veterinária, depois fui para biologia, nunca tinha visto nada disso, né? E de repente tinha que dar aula de planejamento da produção, mercado de trabalho, planejamento de mercado, e me bati bastante no começo. Acabei vendo que o caminho que a grade curricular seguiu não era bom, então eu acabei fazendo alguns ajustes, mudei algumas disciplinas, excluí algumas, adicionei outras, me deram essa liberdade também. A disciplina pura de economia também eu tirei, acabou virando uma disciplina de empreendedorismo. A gente também, nessa levada agora da obrigação da extensão, acabei assumindo a disciplina de extensão, que a gente criou dentro dos dois cursos. Mas vou ser bem sincero com vocês que continuo me batendo um monte, continuo precisando, me sentindo sozinho também, como a Aurélia colocou, né? Eu estou desenvolvendo várias ações além das disciplinas aqui no Centro de Estudos do Mar. Eu criei um núcleo de inovação e empreendedorismo sustentável, onde participam vários alunos de todos os cursos, alguns professores também, poucos, mas alguns professores. A gente conseguiu um assento no conselho diretor aqui do centro, com esse núcleo também. Desenvolvi vários cursos em parceria com a agência de inovação da UFPR e algumas outras instituições. A gente fez alguns cursos para os professores, alguns cursos para os alunos, mas é uma caminhada muito árdua assim, e solitária também, né? Porque eu não consigo ver o engajamento dos professores, os alunos também muitas vezes não entendem, né, toda essa proposição. Eu acho que um pouco diferente do que o professor Cândido colocou, de que os alunos dele da engenharia são formados para o mercado de trabalho, né, para estar trabalhando. Aqui dentro do Centro de Estudos do Mar, a gente tem um histórico muito grande de pesquisa e um histórico muito grande também de isolamento com relação aos problemas sociais e ambientais que ocorrem fora dos muros da universidade, né? Então, esse Centro de Estudos do Mar foi por muito tempo só um campus de pesquisa, né? Um centro avançado de pesquisa marinha. E isso tem repercussão até os dias de hoje, né? Muitos dos alunos são formados realmente para serem pesquisadores, né? A maior parte do tempo que eles veem é isso. Então, entender o que está fora da universidade, entender essas questões sociais e ambientais, é uma dificuldade tanto para os alunos quanto para os professores. E eu, nessa linha, me sinto realmente um pouco isolado, né, de tudo. Então, sinto que talvez essa participação em rede seja uma coisa bem interessante até para melhorar a minha capacitação para conseguir atuar melhor dentro dessa linha que eu estou atuando, né? E, assim, eu atuei por muito tempo na conservação marinha, mas eu hoje enxergo isso até com outros olhos, sabe? Porque na área, por exemplo, terrestre, a gente tem condições de delimitar uma área e preservar, né? Faz uma unidade de conservação lá, um Parque Nacional Marinho, uma unidade de conservação qualquer, uma APA, tal, e tem a possibilidade de delimitar isso bem e preservar. Na área marinha, isso é muito difícil, tanto que a gente tem no Brasil pouquíssimas unidades de conservação marinhas, né? Porque justamente pela complexidade que é esse ambiente, pela dificuldade de, inclusive, entender esse ambiente. A gente entende muito pouco, infelizmente, do oceano. A gente desconhece muitas coisas, inclusive da biologia, né, da ecologia. E é uma área que tem muitos conflitos,
né? É a pesca, é a navegação, é muitas utilizações, né? Que às vezes são conflitantes, muitas vezes são conflitantes. Então, entender esse ambiente, querendo simplesmente fechar ele e preservar, é muito difícil, é impossível. A gente tem que estar trabalhando junto com as comunidades tradicionais de pescadores, a gente tem que estar tentando envolver eles e fazer com que eles entendam que preservar o ambiente é também preservar as próprias tradições deles, né, e a economia deles. Eu gostaria muito de entender mais e de me envolver mais com essa linha da economia do mar, da Blue Economy, que é uma linha forte que está crescendo no mundo inteiro e, infelizmente, no Brasil a gente não está discutindo nada praticamente disso, né? E eu acho que é uma tendência que não tem como não crescer, né? Porque quando a gente pega, a gente ainda caça no mar, né? A gente faz coisas no mar que a gente não faz em terra, porque a gente não entende o ambiente marinho e desconhece os impactos que a gente está causando no ambiente marinho. Então a gente joga lixo no mar, a gente caça ainda no mar, a gente é um ambiente que ainda tem muita coisa para se discutir. E eu acho que simplesmente fechar e preservar não é o caminho, é essa discussão da economia do mar que vai levar a uma preservação realmente efetiva. Então, acho que é um pouco isso, assim. Não, Eu ótimo. vou falando. Eu senti um desabafo aqui, Carlos. Também, com Foi um certeza. desabafo, assim, que a gente tá. A gente ouve esses desabafos na rede, né, Aurélia? Faz parte de. Faz parte, super parte. Eu acho esse um tema super apaixonante, assim. Eu acho que o Brasil tem um litoral, tem uma costa, né, muito grande para a gente não falar sobre isso. Assim como a gente tem uma Amazônia pujante, aí a gente não tem como não falar sobre a Amazônia, né? Faz parte do DNA brasileiro. E você tá tão... eu acho que é isso. E a gente tá puxando o tema de Blue Economy. A Adriana Mariana, especificamente, a minha gerente, ela adora esse tema. E tem uma das professoras da rede que foi fazer um intercâmbio para os Estados Unidos agora mais recente, e a gente quer criar uma série de podcasts sobre o tema de Blue Economy. Então, eu acho que você seria bem bacana, assim, para a gente também trazer isso. Inclusive, a gente está pensando em fazer parcerias para isso acontecer. E eu acho que é isso, tem muito conhecimento, né? Assim, dentro do Brasil a gente não sistematizou ele o suficiente ainda. Acho que às vezes a frustração é essa, né? De tipo, ainda tem tanto para se descobrir, mas também tem muita coisa descoberta que a gente não conseguiu ainda sistematizar de uma forma bacana para a gente sentir ali até onde a gente chegou com esses temas, né? Então, E se me permite só, Thaís, mais um desabafozinho só também. Esse projeto da Coalizão pelo Impacto, eu achei super bacana. Fui em Paranaguá ali na abertura, né, no lançamento do projeto, aqui para Paranaguá. Mas uma coisa que eu fiquei realmente frustrado é que assim, o nosso ambiente aqui do litoral do Paraná, ele é um ambiente único, né? É uma das maiores estuários do mundo, né? A gente tem o complexo estuarino de Paranaguá, que se junta com Cananéia, no sul de São Paulo, e tal, que é um ambiente enorme. Paranaguá é uma cidade que está localizada, né, dentro dessa baía de Paranaguá, mas a gente, por exemplo, eu estou dentro de uma universidade que não está no município de Paranaguá, mas é colado com o município de Paranaguá, e a gente está na beira do mar, tanto quanto Paranaguá, com toda essa complexidade que envolve Paranaguá também, né? Porque os nossos alunos fazem TCCs, os nossos alunos moram em Paranaguá, só que a gente ficou de fora por não fazer parte do município de Paranaguá, mesmo estando do lado, mesmo atuando no mesmo ambiente, mesmo estando com alunos que são de Paranaguá, a gente acabou ficando de fora. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco frustrado, assim, porque eu fui até lá, né, achando que ia poder participar do projeto e disseram que não, só quem é de Paranaguá. Então, isso queria deixar aqui também eu acho que podia talvez repensar um pouco isso, né? Porque atuar como um município não entendendo a relação dele com o ambiente é perder muita coisa, né? Muita coisa que poderia estar sendo desenvolvida.
Bacana. Para mim, na verdade, você aparece como um ator de Paranaguá, só para te falar. No nosso radar aqui do programa Academia, você está como fazendo parte do que a gente quer construir. E então, só para te inteirar nisso, né? Claro, existe uma definição ali um pouco mais institucional do ICE que eu posso levar essa sua percepção, acho ela muito importante. Mas que mesmo esse movimento de você entrando para a rede academia agora, fazendo parte da troca de sinergias entre rede, enfim, não ficaria tão preocupada nesse momento de não, porque organicamente no dia a dia dos programas a gente vai incorporar você de alguma forma, você já está sendo incorporado pelo programa academia, que é onde muita coisa acontece, então eu não ficaria tão frustrado assim, só para tentar te consolar, mas vou levar a sua percepção para dentro também, tá bom? Até que eu Aurélia, faria uma inserção, viu, Thaís? Talvez o Belz ainda tenha... não tenha a visão do projeto, porque a gente também não tem de todo do ICE, acho que é bem... Mas eu acho que, assim, eu acho que só o fato de estar Paranaguá, vamos olhar pelo lado do copo cheio, né? Praticamente é o único município de pequeno porte, de médio porte, porque o outro Campinas, também comparar Paranaguá em termos de tamanho com Campinas, foi a única que não é capital, sabe? Eu acho que esse aprimoramento, assim, aos pouquinhos, a gente pode ir introduzindo com o Sistema Regional de Inovação e fazendo esse projeto ser trabalhado, né? Eu acho que, assim, num primeiro passo, só o fato de Paranaguá não ser uma cidade que não é capital já foi um ganho fantástico para o litoral. E agora a gente vai encostando, né, o SRI junto com a coalizão, porque não tem como realmente, como ele diz, assim, não tem como tratar, principalmente no Paraná, que o nosso litoral, ele, né, se comparar com o estado, ele afunila e fica tudo encostadinho, né? É quase uma coisa só. sim, Mas eu entendo, professor Cândido, mas até nesse sentido, né? Se a gente for juntar os poucos municípios que são do litoral, Antonina, Pontal e tal, mesmo juntando esses municípios que são intrinsecamente ligados, né? Porque estão no mesmo ambiente, mesmo juntando todos esses municípios, eu acho que a gente não dá 10% do que são essas outras cidades que estão aí envolvidas, né? Belém, essas cidades grandes, né? Então, não sei, me parece um pouco equivocado, mas é isso, né? A gente tem que, claro, estar feliz que o litoral daqui do Paraná foi né, pensado e tal, mas eu acho que podia pensar de uma forma um pouco diferente, porque ele não é uma cidade só, é um ambiente, né, bem complexo. Uhum. Não, sim, anotado, de acordo, e vamos levar isso para o ICE como um todo. Mas fique tranquilo, assim, ao menos com relação à Academia ICE, a gente está sendo bem maleável com relação ao que a gente está enxergando, né, como parte da coalizão, tá bom? Olha, se você tiver o comentário, senão a gente passa ou para o Olmos ou para o Frari. Não, vamos passar para a gente ouvir. Professor Olmos, por favor. Pronto. Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo, bom dia ainda. Eu sou José Antônio Olmos, eu sou professor na PUC há 25 anos. Eu venho do mercado, né? Eu fui diretor de grandes empresas multinacionais no exterior e no Brasil. E quando eu decidi me tornar professor, coisa que eu sempre sonhei em ser, eu trouxe todo o conhecimento para a área de administração na área internacional. E, por incrível que pareça, eu sempre estive na PUC envolvido com a direção, sempre fui diretor de faculdade e sempre na área internacional. Quando não fui diretor de faculdade, implantamos lá o curso de comércio exterior, mais recentemente implantamos o curso de relações internacionais, que infelizmente não tivemos a Thaís como aluno, mas ela se formou bem em uma outra faculdade. Nós encerramos esse mandato em fevereiro desse ano, né, com o curso reconhecido com nota 5 pelo MEC.
Então, sempre estive nessa área. Também coordenando na reitoria, um órgão da reitoria, o Departamento de Relações Externas Internacionais. Fizemos lá mais de 60 convênios internacionais de intercâmbio de alunos e de docentes, né? E no tempo que eu não estive na direção, um pendor antigo, né? Eu sempre fui voluntário de entidades assistenciais, sempre trabalhei como voluntário, como pessoa física, sempre fiz isso na minha vida toda, desde muito jovem. E fui durante, então, esse tempo entre uma atividade e outra, extensionista. E tinha um livro que me caiu na mão, está aqui, ó, Terceiro Setor. Esse livro é Gestão e Controle Social, da professora Heloísa Helena de Souza Cabral. Ela é doutora pela USP em Ciências Sociais e atual professora na FAP. E acabei me tornando grande amigo dela e inspirado pelas coisas do livro, só que não consegui, infelizmente, trazê-la para ser docente na PUC, embora eu tenha tentado bastante, convite, inclusive da reitoria e tudo, mas por questões de trabalho, distância física e tal, não foi possível. Então, nesses 8 anos, o que a gente fez foi apoio técnico de gestão a organizações do terceiro setor. Como ela diz no livro, as organizações do terceiro setor são movidas a amor ao próximo, né? E é cobrado delas algo muito mais do que só amor ao próximo, é cobrado delas um resultado, né? E a gente descobriu aí várias entidades, trabalhamos com 8 entidades nesses 8 anos de atividade, que pudemos aprender bastante e ver como eram mal gerenciados, vamos chamar assim, essas entidades, do ponto de vista não da atenção e o carinho aos necessitados, mas sim do ponto de vista da gestão do empreendimento, né? Inclusive contábil. Nos próximos 4 anos, nós trabalhamos um pouquinho diferente na área de marketing, porque descobrimos também que o marketing social praticado pelas entidades é mais ou menos na base do pelo amor de Deus, né? E isso não nos satisfazia. Aí, junto com 4 outras entidades relevantes aqui da cidade, implantamos programas de marketing social sustentáveis e que eram na base de oferecer alguma coisa ao meio social e não apenas pedir, pelo amor de Deus, um copo d'água ou um prato de comida que fosse, né? E, terminando o mandato agora, em fevereiro, fui convidado pelo professor Frari e pela professora Camila, que são os diretores do nosso Centro de Economia e Administração na PUC Campinas, e pelo reitor, professor Germano Rigassi, para assumir o papel de coordenador, articulador, junto ao acordo da coalição que a gente assinou com o ICE, né? Então, estamos participando da jornada, com certeza, e aprendendo bastante o que é que pode ser feito. E uma das coisas que nós temos interessante aqui na PUC, que a Unicamp tem também, é uma agência de inovação, né? Tentando articular os projetos e tal. E como eu falei no começo, eu venho do mercado, eu sou um pouco desesperado por, né? Vamos, qual é o próximo negócio nosso? E aí o professor Frari e a professora Camila têm me segurado um pouco, no sentido de que a gente faça uma abordagem um pouquinho mais estruturada, né? E junto do ICE, nós estamos aprendendo tudo que já foi pesquisado, escrito a respeito do assunto, mas uma inquietação minha que não vai embora de forma nenhuma é, ao longo desses anos todos, né, eu tenho aí nas classes todas sempre cerca de 700 alunos, 600 e poucos, 700 alunos. Então, a amostra é boa, porque são 25 anos falando com 700 jovens a cada semestre. A minha amostra, eu acho que ela é muito boa para mim. Uma das disciplinas que eu tenho nesse semestre é administração para engenharia, no curso de engenharia ambiental da PUC de Campinas. Último ano, né? 10º semestre.
E eu levo para dentro de acordo com, corroborando o que o professor Cândido disse, eu levo para dentro da disciplina essas abordagens. E é um pouquinho triste a gente ver que, numa faculdade de engenharia ambiental, o último semestre, a qualidade social do trabalho que vem dos alunos é muito pequena, porque eles são orientados, instruídos e educados, como disse o professor Carlos, de acordo com o que tem que fazer, é o by the book, né? Não podemos esquecer também que nós lidamos com uma coisa chamada DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que, num certo sentido, colocam algumas algemas nesse processo todo. E a curricularização da extensão me pareceu bastante interessante nesse sentido, porque é uma porta de saída para que a gente possa fazer outras abordagens que não sejam aquelas. Parece que as coisas demoram um pouco para chegar no MEC, né? E quando chegam atrasados. A gente já está falando em ESG há muito tempo, né, no ambiente de negócios, e você não vê isso abordado nas diretrizes a última diretriz curricular da faculdade do administração não toca no assunto ESG ainda, por incrível que pareça. Então, a minha expectativa é grande, é uma honra muito grande. Recebemos aqui a Thais, a Adriana e a Célia no lançamento da coalizão, que foi espetacular, coordenado pelo professor Frari e pela professora Camila. Nós temos até espaço físico já destinado à atividade, né? E agora a angústia é isso, é terminar o entendimento e ver como é que nós vamos transformar esse saber todo numa ação na nossa região de influência. No caso da PUC, tem um propósito, tem uma missão, tem institucional, tem todo um norte dado. Então, a nossa área de atuação é a região metropolitana de Campinas, né? E nós temos problemas sociais sérios aqui que requerem interferência das mais variadas. Então, fazer parte desse processo, eu acho que eu já deixei claro nas falas todas que a gente fez aqui, pessoalmente, o nosso evento foi muito grande, prefeito presente, todo mundo presente, secretariado, foi de bastante impacto. Mas o que acontece agora? Como é que isso vira uma perspectiva de vida para o indivíduo ali na esquina? Essa que eu acho que é a grande resposta que nós temos que oferecer, porque nós sabemos fazer projetos, nós sabemos fazer textos, nós sabemos ler. Eu tenho visto, navegado bastante na internet, descobri a última agora, a Coalition for Impact, da Fundação BMW, junto com o maior banco da Suíça, né? Sugerir na nossa jornada que a gente estudasse a possibilidade de intercambiar e juntar nossas redes, e a ideia é fazermos redes de redes, né? Para que a gente pudesse trazer não só a experiência deles, mas dinheiro, porque a BMW bota muito dinheiro nesse negócio. E dinheiro sempre é bom quando a gente vai fazer um projeto desse tipo. E, para encerrar, mais uma coisa que me angustia um pouco do ponto de vista do mercado, né? Para usar a palavra correta, marketing. Quando a gente estrutura um empreendimento, um negócio, a orientação que se faz sempre é quais são as perspectivas de continuidade e sustentabilidade desse negócio. Então, a história nos mostra, os vídeos nos mostram tudo. O camarada começou pequenininho ali no fundo, e aí cresceu, e virou a Nestlé, e aí virou a Unilever, e aí todas essas histórias elas estão colocadas, porque elas têm como objetivo fornecer, suprir alguma coisa que as pessoas precisam sempre. Então, alimentação é uma coisa que as pessoas vão precisar sempre. Higiene e limpeza, coisas que as pessoas vão precisar
sempre. Locomoção e transporte, as pessoas vão precisar sempre. Educação, e assim vai. Então, as empresas focam nesses tópicos que realmente existe perspectiva de continuidade. O grande drama que eu gostaria, estou até pensando em começar a escrever um pouquinho a respeito disso, depois compartilhar com algum colega, num negócio de impacto social, se o propósito é eliminar o problema, quando o problema foi eliminado, o propósito da empresa deixa de existir. Ou seja, será que nós não estamos construindo um negócio que é de morte prevista? Ou seja, se a minha sustentabilidade financeira, e eu tenho que ter retorno financeiro, retorno para o investidor e tudo mais. Eu falo, senhor investidor, daqui 5 anos esse problema não existe mais. Ele me pergunta, então o meu investimento daqui 5 anos acabou. Ou nós vamos sustentar esse negócio? Será que essa abordagem não está faltando? A gente refletir um pouquinho sobre isso e fazer uma abordagem que não seja só eliminar o problema social, mas ele oferecer alguma forma de perspectiva de continuidade mudada. Não é mais, se ele tinha fome, não é o prato de comida matou o assunto, porque aí acaba a empresa. É o prato de comida e eu trago esse indivíduo para um outro nível de satisfação, que seja, em vez de comida, saúde, educação e por aí vai. Porque senão a gente faz um projeto de negócio, de impacto, aplaudível, bacana, joia, e que se eliminou o problema, elimina a empresa junto. Essa empresa fica sem sustentabilidade. É só para a gente pensar. Pessoal, desculpa aí, era isso. Muito obrigado por tudo. É uma honra. A Thaís é testemunha aqui. Já tivemos oportunidade de conversar bastante do meu entusiasmo com o nosso convênio, com nossa coalizão, com o tema. E já que eu não estou mais na direção agora, estou me dedicando exclusivamente à docência e à articulação das atividades, eu queria articular um pouquinho mais. Vamos ver se o professor Frari e a Thaís me deixam. É isso aí. Obrigado. Estou de acordo, Omos. A vontade é de sair correndo para a gente fazer tudo o que a gente precisa para ter para ontem todas as respostas possíveis, mas existem alguns processos aí. Aurélia, você quer responder a pergunta dele, né? Posso propor uma coisinha? Porque a gente tem mais 5 minutos para terminar. E o Frari. Aí a gente pode fazer um momentinho do café, que se quem quiser fica, e aí você e Omos trocam todas as sinergias possíveis. Podemos fazer assim? Tá, pode ser sim, porque daí quem quiser ir, meio-dia, pode ir, senão pode ficar para o nosso bate-papo do momento do café pós-encontro, pode ser? Tá bem, vou só pegar essa provocação, professor, porque foi muito boa. Então, acho que a gente tem coisas escassas aqui. Vamos lá. Vamos lá, Frari, por favor. Bom dia a todos, um prazer, professor Carlos, professor Cândido, professor Amos, um grande parceiro, um mestre de muita estima, né? Então, assim, eu acho que só esse encontro já é uma representação do quanto é fascinante, né? Essa atuação compartilhada em rede, né? Eu talvez seja aqui o patinho mais feio da história, porque eu sou contador, né? Estou fora propriamente desse ecossistema nesse momento, mas minha trajetória profissional está muito conectada com as organizações sociais, né? Eu atuo ainda numa organização social, além de ser docente na PUC de Campinas e estou diretor agora do Centro de Economia e Administração nesse mandato, junto com a professora Camila, mas eu atuo em organizações sociais de algum tempo, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é um dos principais instrumentos de pesquisa científica, né, da América Latina, único na América Latina, primeiro, né, no Hemisfério Sul e único na América Latina, todo com uma concepção da modelagem de negócios, né, como é que a gente estrutura a mensuração de resultado em entidades que não têm propriamente uma finalidade lucrativa e cujo resultado tem sua complexidade de mensuração. A contabilidade entrou meio nessa história dentro do síncrotron, né, se utilizando sistemas de informação gerenciais para avaliação e monitoramento de entidades complexas, né, de resultados
não só financeiros, né? O modelo de organização social, ele também se apresentou como bastante inovador no país na década de 90, isso inspirado muito nas experiências europeias, né? Então, é uma atuação de uma entidade pública não estatal. Então, isso tem um papel público, mas ela não tem o peso do Estado, né? Então, todos os aspectos de compliance, governança, controle social, né, da entidade embutida nisso. Então, uma experiência fantástica no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que depois se transforma no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que está localizado em Campinas, em Barão Geraldo, né, ali naquela região ali próximo da Unicamp, e hoje tem um dos principais complexos de pesquisa em materiais, né, o Sirius, né, um laboratório Sirius, junto com o Laboratório Nacional de Biologia Molecular, Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório de Energias Limpas, né? Mudou um pouco o nome ali, mas não sei exatamente como está lá. E eu atuo ainda hoje no Instituto Santos Dumont, uma entidade que está localizada no Rio Grande do Norte, o Instituto Internacional de Neurociências e Neuroengenharia, que também é uma organização social, né? Que tem essa mesma atuação. E tive até a proximidade com o pessoal lá do MAR, do INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas, que também está para se transformar numa organização social, viu, Carlos? Eu acho que isso, não sei se já saiu ou não saiu, mas eles têm uma atuação um pouco nessa concepção desses laboratórios abertos, né? Nessa atuação. E eu estou mais na parte de finanças, contabilidade, mas transitando nessa abordagem, né? De desenvolvimento de sistemas de controle gerencial para entidades que atuam nessa área. Então, por isso que a rede, para mim, brilha meus olhos, né? Eu tenho meu mestrado nessa área, pretendo fazer o doutorado nessa área. A oportunidade da PUC de Campinas com a coalizão, ela se encaixou de um jeito fascinante, na medida em que isso potencializa, né? Canaliza, catalisa uma série dessas iniciativas. Nós estamos com um mestrado em sustentabilidade na PUC de Campinas, um mestrado que agora foi avaliado recentemente subiu para 4. Ontem, no Conselho Universitário, foi aprovado o nosso doutorado em sustentabilidade. Tivemos uma boa surpresa, assim, de o Sustentário, um evento recente, mais de 6 mil inscritos. Então, essa temática da sustentabilidade combinada com o negócio de impacto, poxa, energiza a gente, potencializa esse futuro, faz a gente brilhar os olhos, e esse compartilhamento de redes certamente é um locus de aprendizado absolutamente fascinante, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa bacana para fazer junto. Tentando cumprir aqui meus 5 minutos. Também, e aí agradecer. O dia em ponto, Frari. Muito bom, arrasou. Outras Aí, oportunidades. Olmos, o doutorado me interessa, hein? Quem sabe um dia eu seja aluna da PUC Campinas, hein? Gente, Ele foi aprovado pelo Conselho Universitário ontem. E nossa, muito foi bom, um gente. motivo de felicidade para nós todos, grande felicidade no nosso centro. Ele, vamos dizer assim, é a continuação lógica do nosso mestrado em sustentabilidade, que vem fazendo um sucesso fantástico na região, não só pelo conteúdo, mas pelo que ele está trazendo de contribuições na área. Deixa eu fazer só uma pergunta para o professor Carlos. É uma brincadeira séria, né? Pensando no impacto, negócio de impacto. Molusco não é comida? Sim, é uma fonte de proteína importantíssima. Eu trabalho num curso aqui dou aula também num curso que é de engenharia de aquicultura, né? E a disciplina que eu dou justamente é cultivo de moluscos, né? Ensinar o pessoal a criar ostra, mexilhão e outros moluscos, que em outros países tem várias espécies que são cultivadas e servem de alimento, né? E aqui no Brasil a gente praticamente não dá valor. Então tem oportunidade bastante aí na sua área, né? Tem, muitas. E você sabe que de todas as produções animais, o maior custo é sempre a alimentação, né? Ração, é comida. E molusco você não precisa dar comida, ainda tem isso. Mais essa ainda. Muito bom, parabéns. Gente, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Quem quiser ficar pro horário do cafezinho que a Aurélia vai trazer,
toda a visão dela maravilhosa sobre todas essas questões que foram levantadas aqui. Quem quiser conseguir ficar com a gente mais 10 minutinhos. Eu só tenho um último recado, que é muito importante. Eu vou mandar um questionário para vocês. A minha data, infelizmente, não consigo puxar muito mais por causa do final do ano. É para vocês responderem até dia 2 de dezembro. É um questionário de máximo 20 minutos. E ele é analisado pelo conselho, a Aurélia aqui vai olhar as respostas que vocês enviarem, e aí a gente vai ter esse processo de aprovação feito pelo conselho. Então, esse é o próximo tarefa que eu vou deixar com vocês aqui. Outra coisa que eu quero que vocês anotem, dia 14 de dezembro, 14h, quem puder, mas por favor, priorizar se puder, a gente vai ter um encontro de integração dos novos professores que estão fazendo agora essa entrada nesse momento para a rede. Então, além dessa conversa, tiveram outras conversas e vocês vão conhecer todo mundo que está fazendo esse processo de entrada. Então, é muito bacana que vocês já conseguem começar a fazer essas trocas que vêm de rede já nesse momento, se reconhecer enquanto rede, academia ICE. Então, é um encontro bem bacana. Eu sei que dezembro está disputadíssimo na agenda de vocês, mas, por favor, tente nos colocar também na sua agenda para esse momento. Já peço para reservar a agenda agora, porque como vai ser bem corrido esse processo, então já deixa anotadinho aí, tá bom? Gente, muito obrigada, Aurélia, e quem mais puder ficar para o nosso horário de café, mais 10 minutinhos, que eu acho que as trocas aqui estão sendo super ricas, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. Colegas, nem vou levar 10 minutos, eu me senti, assim, de mãos dadas com vocês, assim, em vários momentos, né? Assim, muito feliz por ver a engenharia chegando. Eu sou engenheira mecânica, também dei aula para engenheiros, então, quando via os engenheiros lá no final da sala, né, olhando, lógico, né, o que eles tinham que fazer em resistência dos materiais e tantas outras coisas, para que eles iam olhar essa coisa, né? Outros muito assim, mas como esse negócio? Que isso aí, o que é, né? Negócio de impacto, né? Lembro de uma aluna levantar e dizer assim, isso é mais uma coisa para tirar dinheiro de pobre. Então, tivemos tudo isso, e eu tive que ir comendo mingau pelas bordas, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, mas via que os engenheiros, até por né, ter sido um estudante de engenharia, era turma engajada, né? Era uma turma que vinha, né, que pegava junto, que estava olhando, tentando olhar a tecnologia, né, e ver como que ela podia ajudar. Então, assim, não, a gente tem que encontrar o caminho, né, como é que a gente vai furar essa bolha e trazê-los. E que maravilha quando isso aconteceu, porque quando eles vinham, né, eram deles que vinham as soluções mais potentes, né, as ideias mais potentes, né, e aí a gente mobilizava com prêmios para levar para a incubadora, essa coisa toda, e isso foi se transformando, mas foi uma luta. Então, eu ia trazendo tudo quanto era caso que eu encontrava, né, para tentar chamar a atenção pela historinha, e naquele momento nós pegávamos os casos da Índia, porque ainda não tinha, né, os mapeamentos aqui no Brasil. Hoje, a gente tem muitos. Eu estava agora vendo, tem uma plataforma do Instituto Sabin, chamado Inova Social, né? Se vocês puderem entrar lá também, recheada de casos, tu escolhe pela temática, né? Eu estou escrevendo sobre isso no momento, para públicos, né, que não têm esse aporte, então a gente tem que pegar mesmo pela mão, e tenho me inspirado bastante lá com exemplos. Professor Olmos, que maravilha e que interessante essa questão que você coloca, né? Porque aí é que está, quando a gente olha para o campo de negócios de impacto, né, os problemas sociais são problemas complexos, e os problemas complexos é o seguinte, a gente resolve uma coisa, explode outra, não é? A gente trabalha aqui, já vem... Então, assim, não para nunca, né? E o negócio de impacto, quando ele começa a sua modelagem, ele vai começar pela sua visão de impacto para depois ele encontrar o gancho do mercado. Então, daí está a beleza, né, o que é fascinante nesse campo, porque nós temos realmente duas áreas de problemas bem demarcados, né? Um problema de mercado, que a gente vai sempre olhar as falhas de mercado e tentar supri-las, que é o que vai trazer, né, a sustentação financeira para o negócio, e nós temos o braço impacto, que é o problema social, o problema complexo. A gente utiliza como ferramenta de modelagem o modelo C,
E se vocês pegarem o modelo C, né, se vocês já viram, existe um tracejado ali entre a teoria da mudança e o braço de fluxo de negócio. Eu brinco com o Sense Lab que aquele tracejado está muito tímido, teria que ter coisas garrafais. Eu trabalho com modelagem de negócios para incubadoras e tem uma empresa que faz isso também, né? E chegam, né? Trabalho no Ideias, no Inova Amazônia, então trabalho muito com o público universitário que vem para fazer essas modelagens e com negócio de impacto. Então, é uma dificuldade, né? Porque tentar entender que as coisas estão relacionadas, mas não são as mesmas coisas, né? Que aqui a gente vai estar resolvendo, a gente está entrando num campo em que as ferramentas que a gente vai utilizar, e a gente vai ter que fazer opções, né, elas são muito delicadas, e a gente vai mexer no vespeiro, porque vai começar a vir mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, a gente vai ter sempre muito trabalho a fazer. E a gente vai ter que ter a criatividade, isso é que é fantástico nesse campo, que é inovador neste campo, tanto em termos de inovação de produto, processo, inovação tecnológica, como em termos de inovação organizacional e as outras, né, não tecnológicas que a gente vê, que a gente vai ter que buscar a criatividade do mercado para saber como é que a gente remunera esse negócio. Às vezes a solução é a mesma, às vezes ela não é a mesma. Então, estudar os casos, os empreendedores, né, eu tenho aqui um no Rio Grande do Sul, que eu acompanho, que é a Ciclo Reverso, que para mim é uma aula. Eu sempre falo para empreendedor, eu faço pós-doc contigo, porque é impressionante como é que é. Mas eu gostaria de deixar, não sei se vocês já conhecem esse... Deixa eu tirar aqui eu gosto muito... Não está dando para ver não, Aurélia, porque o borradinho está bem... Aqui. Eu me amparo muito no Amartya Sen, né? E no desenvolvimento como liberdade, e no conceito de liberdade subjetiva e instrumental. Então, nós estamos buscando remover, né, os obstáculos à liberdade dentro dessa perspectiva. É maravilhoso, assim, porque ele nos ajuda a repensar a questão da pobreza. O que é pobreza, afinal de contas, né, nessa perspectiva? Então, assim, para mim é uma leitura de cabeceira, que vocês podem ver, aqui está dentro, está tudo grifado, né? Sempre que eu estou nessa... eu tenho que pensar, né, até para ajudar os empreendedores que eu apoio, é nele que eu me alimento, né? Então, assim, me coloco à disposição, né, para trabalhar junto com vocês, porque a gente tem muito trabalho bom para fazer aí. Não vai se esgotar, viu, professor? Não vai. E é um campo de inovação, gente, vocês nem imaginam. Que loucura que é. Pronto, Thaís. A minha sensação, o Homus está 300 anos à frente, assim, da gente, porque, por enquanto, esse problema bom, que é a solução ter sido realizada, já ainda não aconteceu, Homus, até onde eu tenho a notícia, assim, mas espero que sim, espero que você esteja certo. Eu acho que esse é o grande dilema do terceiro setor e quem trabalha com o trabalho social, né? Na verdade, a gente trabalha para a gente não ter trabalho. Então, esse é o dilema, assim, mas também é a beleza, e eu acho que o que da inovação social, né? É por isso que a inovação social acaba sendo o grande guarda-chuva do que a gente atua, porque a inovação, ela sempre também faz parte do DNA do que a gente está fazendo, né? Pra eu acho que vai ser muito interessante para você o grupo a gente tem um grupo de professores que está olhando só para finanças sustentáveis, e a gente acompanha eles, assim, proximamente, porque é um campo que está mudando muito, muito rápido. A gente vai ter uns standards que vão sair aí o ano que vem, que é de finanças sustentáveis, que vai vir para substituir os standards que as corporações e as multinacionais estão usando hoje. Então, está acontecendo uma revolução nesse campo internacionalmente, a gente precisa acompanhar, e a gente precisa trazer essas coisas para o Brasil e também nacionalizar, né? Entender as nossas especificidades, onde estamos. Então, tem um grande trabalho aí, gente, não é pouca coisa, mas eu acho que é o desafio e é a beleza ao mesmo tempo, né, do nosso campo, que é um campo que tem muito campo, né, que a gente quer atuar, que nem um homem, a gente precisa mudar a pessoa da vida da esquina. Então, a gente tem uma parte técnica, teórica, mas a gente tem uma parte que é um campo de atuação mesmo, de ação, de arregaçar a manga, né. Eu acho que essa é a beleza do que a gente traz para as universidades,
né, Cândido, acho que ele comentou que tem essa revolução nas universidades, é a revolução na universidade, né, e a universidade mais engajadas, que é esse projeto que a gente está começando agora, é realmente de repensar o lugar da universidade, é repensar o conhecimento, a teoria que a gente está desenvolvendo e como a gente coloca ela para rodar, para responder as difíceis questões que a gente tem ali na prática. Então, gente, é isso. Desculpa aí a gente ter passado, mas eu acho que o assunto estava interessante, que todo mundo quis ficar. Então, muito obrigada. E essa é a mágica da rede. Vocês sentiram essas discussões assim acalentadas e que vão durando, mas a gente super, como ICE, a gente super olha para o tempo, a gente sabe que é preciosíssimo, né? Cada um de vocês aqui. Então, muito obrigada por todo o interesse. Vou mandar o questionário já hoje, e se vocês puderem responder o quanto antes, tá bom? Para a gente continuar essas trocas via rede, academia e série. Ok? Muito Melhoras obrigada. da sua tosse aí. Opa, obrigada, obrigada. A minha tá me matando aqui, mas tá terminando, graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Melhoras, Grande abraço, prazer. cuida desse Bom final de Covid. semana. Então, pessoal, obrigado. Um Obrigada. abraço, gente. Tchau, tchau. Grande prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem?